Internado, eles vão justificar que você precisa de uma UTI, eles vão tentar fazer isso. Então você pode ser uma vítima remuneratória de um sistema perverso como esse. Olá, amigos do Canal Única. Hoje vamos falar com vocês sobre planos de saúde. São 52 milhões de pessoas que vivem desse benefício, seja ele patrocinado pelo seu patrão, pela sua família. O patrão, 80% disso, ele explica o que eles pagam e 20% pelos individuais. Vocês não estão percebendo a revolução que está acontecendo nesse segmento. O segmento passou por um verdadeiro inferno astral, ou a tempestade perfeita, tudo deu errado depois da pandemia. E agora começa a ter uma série de atitudes que incomodam muito vocês, e vocês percebem isso nos preços cada vez fora de controle, subindo exageradamente, as redes sendo mais restritas, os atendimentos sendo mais precários e assim por diante. E vocês não sabem o que está acontecendo. Vocês precisam ter amparo de conhecimento. Se vocês estão com isso, com grandes efetivos, procure assessoria que lhe oriente, que conheça do segmento, saiba as tendências do mercado para você fazer decisões mais embasadas. Não tente navegar no mar revolto sem o mínimo de instrumentos. Esses instrumentos estão em seu potencial exacerbado com o seu corretor. Nós da Única temos uma área muito focada nisso. Pode nos procurar assim que você precisar, que vamos assessorar com a melhor qualidade e competência que for possível. Aproveita esse vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho e deixe o seu like, que assim os próximos virão automaticamente para você. Mas eu vou falar sobre vários segmentos. É muito importante entender o que acontece com a rede hospitalar. Os planos, eles contratam redes de hospitais para atender vocês. Alguns têm a sua própria rede, mas não são suficientes. Precisam ter uma rede própria e uma rede aberta, que eles fazem contratos, porque eles não estão no Brasil inteiro. Tem segurado do Oiapoque, que é o Chuí. Se eu estou em São Paulo, tem um hospital em São Paulo, não tem no Chuí. Vou contratar alguém que atenda você lá no Chuí por mim. Vou contratar alguém no Oiapoque e assim funciona. Tem rede aberta e rede própria. Na rede própria, ele tem mais controle, eficácia, desperdício, não tem abuso, ele sabe o que está fazendo ali. Mas na rede terceirizada, há uma vantagem muito grande dos hospitais, dos fornecedores que estão distantes e têm um contrato feito e mandam contas para a seguradora pagar. É assim que funciona. O que vocês perceberam nos últimos anos foi uma nervosa consolidação do mercado de saúde. Gente, isso foi assustador. Eu até convoco o CAD para olhar um pouco para a saúde suplementar. Nos hospitais, concentração, e também nas seguradoras, concentração. Isso está fugindo do equilíbrio de concorrencial que o Brasil precisa. Fiquem atentos, CAD, por favor, olhem para esse setor. Olhe para esse segmento. E essa consolidação dos hospitais foi muito nervosa. Qualquer hospital com mais de 100 leitos era disputada a faca pelos players do mercado, pelas grandes redes. Eu não vou citar nome, mas vocês conhecem quase todas elas aqui. E não acho injusto, eles estão no caminho certo. Estou produzindo o meu negócio. Se eu quero ter massa, eu tenho que ter escala. Eu tenho que ter escala para ter massa. É assim que eles estão fazendo. E foram comprando. E num certo, compraram isso, gente, num momento muito favorável. E os hospitais estavam subvalorizados, não havia procura por isso. Compraram bem. Compraram com financiamento alongado e um juro barato. Agora, esse juro subiu violentamente. Eles não estão suportando pagar esse juro. Pior do que isso, as demandas na pandemia mergulharam. Pouca gente ia aos hospitais com medo de morrer. Se isso foi um resultado bom para a seguradora, foi horrível para esses hospitais recém-consolidados, assumindo passivos enormes, com receita caindo, juros subindo, ficaram desesperados. Eles começaram a trabalhar fortemente para buscar o equilíbrio dessas operações. Muitos hospitais e muitos donos dessas grandes redes tiveram que pôr dinheiro próprio para fortalecer essas empresas, para elas não perecerem, para elas não desequilibrarem. Algumas operadoras, empresas grandes de rede, tiveram que vender seus hospitais e fazer o leasing back. O que é o leasing back? Eu vendo para o investidor e faço um contrato de alocação com ele por 20 anos, por 30 anos, eu vou garantir que vou pagar um aluguel para ele. E muitos desses contratos, gente, tem cláusula de saída, ou seja, no fim de 20 anos eu posso comprar meu hospital de volta. E aí, as prestações que eu pago são muito relativas ao valor residual dessa compra. Se eu quero pagar durante 20 anos 50%, eu vou ter que pagar 50% no fim. Se eu quero pagar durante 20 anos 80%, eu vou pagar 20% no fim. Então, quanto mais ela deixa fácil para comprar no futuro, eu quero pagar só 20%, ela vai encarecer os custos de hoje. E esse custo é cobrado das operadoras de plano de saúde ou dos usuários dos hospitais no campo particular. Isso compõe preço. E os preços dos hospitais também ficaram proibitivos. Eles talvez não acompanhem esse detalhe, que o plano que paga essa conta, mas ali ficou feio. Começou uma briga forte deles com as seguradoras. Muitas acharam melhor não renovar contrato, ou me paga o equilíbrio que paga esse custo de captação que eu fiz, ou eu não quero saber de operar com você. Vou esvaziar minhas operações, eu não consigo ter receita, elimina o custo. Então nós vamos fazer isso. E foi difícil conviver com isso. Estamos ainda convivendo com isso. Por isso que vocês perceberam que muita rede do seu plano original foram cortadas. Não havia renovação de contrato, não havia acordo com os hospitais. Então o caminho único que existia era rescindir o contrato da sua seguradora com aquele hospital. E às vezes é o que você mais usava, perto da sua casa,
seus filhos já tratavam lá, sua mulher também, já conhecia o pediatra, já conhecia o ginecologista, vocês não têm mais ele, vocês vão ter que trocar de outro hospital. E olha, embora essa troca é permitida pelas regulamentações, mas com uma reposição à altura. Ocorre que estão cortando 100 e oferecendo 50 para vocês. Então, além de menos hospitais, a qualidade não está a mesma que vocês contrataram no plano. E isso está acontecendo com muito nervosismo. Os hospitais, por outro lado, estão tendo um problema muito sério, que é como fazer receita para equilibrar aqueles montes de leitos que eles compraram. Então, os administradores de cada hospital dessas grandes redes têm uma ordem tácita dos seus investidores. Eu quero ocupação plena. Encha meu hospital de gente, encha meus leitos de gente, minha UTI de gente, isso vazio me dá prejuízo. E o que acontece com isso, gente, é o seguinte, você tem um seguro de saúde, aí você cai no hospital. Eles vão tentar fazer uma coisa simples e render o máximo possível para eles. E conforme o seu perfil, se eles conseguirem justificar para a seguradora que você precisa de uma internação, às vezes é simples, você te internou. Internado, eles vão justificar que você precisa de uma UTI, eles vão tentar fazer isso. Então você pode ser uma vítima remuneratória de um sistema perverso como esse. Nesse campo, os hospitais os planos que têm rede própria, é o contrário, é uma dicotomia. Porque eles, quando você se interna, vão tentar gastar pouco com você, que o hospital é próprio. Eu não estou pagando para terceiro, eu tenho que economizar. Enquanto que no primeiro há um abuso das aplicações de diagnóstico, de exames e de procedimentos, no outro há uma restrição. Quanto menos eu gastar, melhor, porque o hospital é próprio. Então você tem que olhar muito bem isso, que minha rede é própria, terceirizada, que tamanho que ela é, e entender que as coisas estão acontecendo. E uma coisa que está surgindo novo nos debates na regulamentação do sistema da saúde suplementar é voltar aos tempos antigos. A minha avó, até meu pai, por muito tempo, se tratava numa farmácia, gente. Eventualmente ia para o hospital. O farmacêutico, o seu Antônio, sabia de tudo que meu pai tinha, de remédio que ele tomava, e tinha uma eficácia impressionante. Há um processo nervoso das grandes redes de farmácia em montar nas suas farmácias clínicas para esse atendimento, com profissionalismo. Não é que nem era na época de São Antônio. São Antônio, por acaso, era médico. Meu pai e minha avó tinham uma farmácia. Mas eles têm muitos farmacêuticos que nem medicina sabiam usar as químicas que eles tinham na prateleira. Isso aqui é para isso. E com uma sabedoria incrível que herdaram até dos seus antepassados. Os índios sabiam fazer isso. E sabem até hoje que erva que é bom para o quê. Então eles não são médicos, mas eles sabem. Então a cultura, isso era tudo invocado naquele sistema antigo. Hoje, com muito mais aparelhamento e capitalização, que as farmácias estão bem. Olha como crescem essas redes. É difícil um bairro que não tem muitas farmácias. E às vezes, no quarteirão só tem 3, 4 marcas diferentes de farmácia para atender você. Às vezes 2 da mesma marca, no mesmo quarteirão você vai encontrar, porque é um negócio promissor. E eles têm um público que vai buscar o remédio. E se ele aprende a usar para diagnóstico simples, ele vai ter um belo do negócio na mão. Então fique atento que devemos voltar ao passado num curto prazo com essas possibilidades. Talvez não atinja o cara da classe mais elevada, mas a classe menos favorecida, que tem salários pequenos, não consegue comprar um plano, pode ser a solução da saúde que ele precisa, a preços módicos. Naquele tempo, você não pagava pelo médico. Você pagava pelo remédio e ganhava de graça um diagnóstico do seu médico. Talvez isso volte, gente. É uma tendência muito forte e um debate muito rico com isso. Então, gente, entenda os hospitais. Estão precisando fazer receita, encher as enfermarias, encher as UTIs, encher de exame vocês. Acho que é aí que vira dinheiro. E seja você um fiscal para que não abusem de você. Controlem isso, tá? Então fiquem atentos, gente. Quiserem mais esclarecimento, mais informação, entre no nosso chat, deixe lá um recado. A gente vai ter um prazer em responder você. Seja consumidor familiar ou uma grande corporação com grandes efetivos e com grandes problemas, a gente está pronto para isso. Por favor, estamos à sua disposição. Muito obrigado e tenham um forte abraço.